Boa noite, amigas, amigos. Vídeo do quadro Papo de Marceneiro de hoje é para mostrar para vocês, pessoal que acompanha, quais as etapas básicas que eu cumpro aqui em casa, né, numa relação que eu faço, para construir, para fabricar minhas peças aqui na Marcenaria Hobby. Lembrando que esse é o meu estilo de trabalhar, do Eduardo Casagrande, tá, gente? E é marcenaria hobby, é marcenaria caseira, não é comercial, eu não fabrico peças para vender, já falei isso algumas vezes. Então é o meu estilo de trabalhar. E as pessoas às vezes perguntam a sequência que eu uso, mas na verdade é uma sequência básica também, até para os marceneiros profissionais, que é sempre mais ou menos assim. Então eu preparei uma listagem hoje, agora já são 19 horas e pouco, tá, gente? 19h22. Eu preparei uma listagem do que eu faço agora aqui no computador, que são as etapas básicas da fabricação de uma peça de marcenaria, tá? Para marcenaria hobby, amadora, artesanal, tá, gente? Então a primeira coisa que eu faço, gente, é a definição da peça que eu vou fabricar, né? Que eu vou construir. E geralmente antes disso, eu pesquiso bastante na internet, quase que diariamente, né, em alguns horários vagos, hora de almoço ou à noitinha, quando eu estou com um pouquinho mais de tempo mais folgado, eu entro em sites direcionados para móveis, designers, essas atividades, e eu escolho peças e vou guardando elas, primeiro num pendrive, e nesse pendrive eu classifico todos os arquivos certinhos por nome da peça. Por exemplo, adegas de vinho, abridores de garrafa, armários e baús, aí vou por letra alfabética mesmo, baú, depois camas, cadeiras, banco, banqueta, nesse estilo, até chegar em T, letra T, que é torneados, que eu acho que é a última que eu tenho aqui. Então eu gravo isso, aqui está o computador que eu uso, eu gravo isso num pendrive. Quando esse pendrive fica cheio, eu descarrego aqui para um HD externo, um HD mais barato que eu comprei, mas ele é bem potente, ele tem 2 TB. Ele é mais barato porque ele tem que usar fonte, tá? Esse aqui. Quando aqueles compactos, HDs compactos, menorzinhos, que são mais práticos de serem usados, eles são bem mais caros, tá, gente? Então, eu já tinha queimado uns 2, tinha estragado daquele, fiquei nervoso. Esse aí aguenta muito mais também, que ele é mais robusto. Então, eu defino a peça que eu vou fazer usando um banco de dados que eu tenho ou me inspirando da minha própria cabeça. Às vezes eu defino uma peça que eu mesmo quis criar aqui para casa, alguma solução que eu quis criar, e acaba surgindo a ideia de uma peça nova ainda que ninguém, pelo menos, tenha publicado, né? Não vou dizer que ninguém nunca tenha feito, porque não dá para saber no mundo todo se alguém não fez uma peça que seja feita. Mas publicado, eu procuro sempre fazer uma checagem nos vídeos que estão. Eu acompanho muitos canais nacionais e internacionais, exatamente para não ficar repetindo peça imediatamente quando alguém faz. Depois de um certo tempo não tem problema. A não ser que você faça, igual eu fiz uma baú e uma penteadeira há pouco tempo, que eu copiei mesmo de um site, apesar de que esse site não, de um canal da Carla Amadori, que ela já tinha publicado há 1 ou 2 anos dessas peças, então já tem um bom tempo, já deu uma folga, mas eu dei o crédito a ela e foi só uma encomenda de uns amigos meus, tá? Então eu defino minhas peças primeiro escolhendo a peça que eu vou fazer. Uma vez escolhida a peça, se é uma mesa, se é um banco, uma banqueta, um armário, um baú, que eu escolho, a escadinha, como eu fiz da última vez, eu defini, ou eu mesmo desenhei, ou eu peguei o desenho na internet, o modelo, eu passo para a execução da peça. Aí eu defino, de acordo com a resistência que essa peça tem que ter, o tamanho dela, né? Um armário grande, eu uso peças de madeiras mais com espessura maior, porque ela tem que aguentar mais peso, aguentar mais pressão. Dependendo da peça, se for uma mera caixinha de joia, alguma coisa assim que vai ficar em cima de um outro móvel, que não vai ser muito manipulado, nem muito forçado, nada sobre ela, né? Eu uso uma madeira bem mais fina e um material para colar ela bem diferente de outros, né? Não uso parafuso, às vezes, não uso parafuso. Então depende da peça, do tamanho da peça, da robustez da peça, da carga de peso que ela vai sofrer ou de manipulação, é que você define a espessura das madeiras e o tipo das madeiras, tá? Para peças que vão ter que aguentar mais peso, madeiras mais espessas. Para peças menores, mais simples, que não vão sofrer muito impacto ou peso, madeira mais fina. E assim eu defino também a cor da madeira que eu quero, já defino o estilo, se eu quero usar compensado, se eu vou usar madeira maciça, se eu vou usar pinos, pallets, alguma coisa assim. Então defino a madeira conforme a peça, o tamanho dela, a robustez que ela vai ter, a força que ela vai sofrer ou não, o impacto. Tá? Depois eu parto para definir, eu meço todas as madeiras conforme o tamanho da peça total, né, todas as partes, né, medidas antecipadamente, e vou para as serras para cortar. Se são madeiras que eu escolhi, que a peça é uma peça maior e mais bruta e mais forte, mais grossa,
Quando as peças são mais longas, por exemplo, eu uso a serra maior de esquadrejadeira de bancada que eu tenho, a serra circular esquadrejadeira. Se forem peças menores, ou por exemplo, peças que têm curva, ou eu uso a serra de fita, ou a tico-tico de mão. Depende da peça, o modelo de peça que você vai fazer, você tem que ter as ferramentas ou máquinas separadas para ela. Então, a terceira etapa é definir com que máquinas cortar as peças, e eu corto todas de vez para depois facilitar para ir montando tudo de vez. A quarta etapa, então, já propriamente dita, é a montagem. Na montagem da peça, eu sempre conto com alguns tipos de material para fazer a junção. Geralmente cola, eu uso cola em todas as emendas e junções, tá? Mas também uso parafuso, dependendo do peso que a peça vai sofrer, eu uso cavilha, aqueles tarugos que unem uma peça a outra, né? Eu tenho usado muito aqui aquela ferramenta chamada Kreg Jig, que faz furos laterais assim, que você faz a junção das peças com parafusos, conforme o tamanho da peça, parafuso mais grosso ou mais fino, maior ou menor. Muito bom também, tem vídeo aí mostrando. E uso muito sargentos e grampos. Sargentos é para prender as partes da peça enquanto você está com as mãos mais livres, trabalhando com furadeira e parafusadeira, né, furando e parafusando a peça. Então, basicamente, a montagem eu faço dessa forma. Vou usando sargento, vou montando, tem muitos vídeos recentes aí que mostram isso, e monto a peça toda, geralmente. O que fica, por último, normalmente, ou para fazer por última etapa, é quando a peça tem janela ou porta, igual esse armário, você deixa a parte de colocar as dobradiças e trincos mais para o final. Senão você monta a peça toda e depois vai para a fase final, que são os acabamentos. A quinta etapa seria lixar toda essa peça, né? E aí você lixa a peça, lixa com o tipo de lixa que você usa, de grão mais grosso ou mais fino, e quantas vezes, quanto tempo você gasta lixando, conforme o acabamento mais fino ou mais grosso ou mais robusto que você queira dar à peça. Se é uma peça mais rústica, você deixa um acabamento menos refinado. Se é uma peça muito fina, que você quer um acabamento bem finalizado, bem lisinho, você usa mais lixa, tá? Depois de lixar a peça, eu costumo aplicar seladora, que é para tampar os poros e preencher as imperfeições dessa parte, dessa superfície da madeira que foi lixada. E daí, para isso, eu uso seladora comprada, sintética normalmente, eu uso da Souvenir porque eu gosto, já me acostumei, mas também quando chega um aperto assim de final de semana, sua seladora sintética acabou, você não tem mais, você pode ter umas soluções caseiras que eu ensinei aí, que pode ser com thinner e verniz, ou com água raiz e verniz, conforme o recipiente fala. E a esposa gritou lá dentro, eu não sei porquê, depois eu vou perguntar a ela, vamos ver o que aconteceu. Eu, falando de seladora, então, aplico a seladora, né? E se eu não tiver seladora acabar, eu uso seladora caseira, que eu tenho uma que eu faço com álcool e cola, 4 partes de álcool para uma de cola, álcool 46 graus mesmo, deixa de supermercado, já ensinei aí também, tem aí no canal, tá, gente? Ou com verniz e thinner, ou com verniz e água raiz, também ensinei, tá? E faço a selagem das peças. Se eu quero uma peça mais fininha, como eu falei, um acabamento mais finalizado, depois de aplicar a seladora, eu aplico umas 2, 3 mãos de seladora, e entre as mãos eu ainda dou mais uma lixada com lixa mais fina, de 120 para cima, que aí o acabamento fica melhor. Por último, depois eu dou uma limpeza geral, ou com soprador, né, com compressor de ar, ou com uma escova que eu tenho, tipo uma vassourazinha de pelo que eu passo para tirar bastante a poeira da peça, eu venho para aplicar o verniz. Conforme o tamanho da peça, às vezes eu aplico verniz com a pistola no compressor de ar. Mas eu aplico muito com pincel também, com rolinho, depende do tamanho da peça. Peça muito grande, eu como tenho compressor de ar e pistola de pintura, eu prefiro aplicar com pistola de pintura. Peças menores, ou que você quer preencher mais devagarzinho a peça, né, eu faço com pincel ou com rolinho. E basicamente são essas etapas que eu uso. Se a peça tiver muito metais, por exemplo, puxador, né, tiver gaveta que tem que colocar aqueles trilhos laterais, você finaliza ela colocando essas partes, né? Tem gente que coloca antes de vernizar, tem gente que coloca só depois, né? Os trincos, né, as dobradiças, né? Eu estou falando de uma peça que vai levar pouco metal, basicamente são essas etapas. Eu vou tentar deixar essas etapas, se couber, na descrição do vídeo também para vocês. Então, essas são, nesse papo de marceneiro de hoje, são as etapas que eu cumpro para fazer as minhas peças. Primeiro, planejo a peça, definindo o que eu vou fazer, depois o tipo de madeira, depois os cortes, a serra da madeira, aí depois a montagem da peça, depois lixa a peça toda, depois passa a seladora na peça e por último finaliza com verniz ou tinta, conforme você quer acabar. Valeu, gente?
Muito obrigado, espero que ainda hoje, quarta-feira, dia 17 de maio, eu consiga publicar esse vídeo, se Deus quiser. Abraço, obrigado.